Esperando alguém. Boa noite a todos, graça e paz, irmãos. Se você está aí, dê um sinal, amém, dê o seu joinha aí, diz alguma coisa para que a gente saiba que você está aí, para estarmos iniciando o nosso culto, amém, uma palavra para os nossos corações, amém, para que eu saiba que você está e assim possamos estar falando um pouquinho do nosso Deus, do que nós nos tornamos nele, amém, pelo o que ele tem feito por nós, quão grandes são as suas maravilhas no meio do seu povo, né? A irmã Lília já se encontra aí, amém, nós estamos vivendo um período diferente de todos, porque o mundo já passou por vários problemas como esse, mas a tecnologia de hoje torna acessível a todos. O mundo já passou por muitas coisas, mas não tinha a tecnologia que tem hoje. Então hoje o mundo inteiro sabe o que se passa, não é restrito a uma nação, não está fechado a um povo, mas a todas as nações. E assim nós temos que nos adaptar ao momento. Há 2 semanas que não estamos tendo culto, não podemos nos reunir como igreja, os nossos trabalhos do cotidiano e também as nossas reuniões no grupo familiar. Nós temos trabalhos na terça-feira, nós temos trabalho na quarta-feira, na quinta-feira, nós temos o culto na igreja na sexta, temos curso no sábado pela manhã aqui na Bélgica, temos o culto nosso no domingo, então já vai para 2 semanas aí que nós não estamos nos reunindo como igreja. Então nós temos que nos adaptar ao momento, e o momento é difícil para todas as nações. Todos nós estamos presos em nossas casas para nos proteger. Todas as nações têm tido as suas medidas, e assim também aqui na Bélgica não tem sido diferente. O governo tem se preocupado e infelizmente as infecções têm atingido muitas vidas. Então todo cuidado é importante. Se você pode, por que não se cuidar? Deus também já fez isso no passado, ordenando que a sua igreja se reunisse em casa, se fechasse em casa. Nós conhecemos a história do Egito, quando a última praga que o Senhor enviou ao Egito, o Senhor ordenou que todos os judeus ungissem o portal da sua casa e ficasse lá até que passasse aquele momento. Então, assim como no passado, é no presente. E seria uma ignorância da nossa parte se fizéssemos outra coisa. Até a segunda ordem dos líderes, nós estamos em casa, todos nós como família, porque é necessária a precaução. Amém, irmãos? Os irmãos estão chegando, sejam bem-vindos ao nosso culto online. Com certeza o Senhor tem uma palavra para mim e para você nessa noite. Com certeza poderemos nos deleitar
na verdade do nosso Deus, né, daquilo que Ele fez no passado e tem feito no presente, no meio da sua igreja e em todas as nações da terra. Amém? Os irmãos estão aí dando as suas dicas, nos ajudando. Por enquanto estamos aqui só. Na próxima vez vamos estar nos organizando melhor. Teremos culto no domingo. Amém? Online mais uma vez. E a música é simplesmente para os irmãos irem chegando, para a gente estar nos preparando, amém, para ministrar a palavra. Faça de conta que você está na casa do Senhor nessa hora, estando em casa. O melhor lugar para se estar é em casa. Depois, a casa do Senhor. Então, nesse exato momento, sinta-se na presença do Senhor, né, na sua casa, o cultuando, o adorando, amém? Com a sua mente voltada para o alto, né, com seus olhos abertos para os céus, né, com o seu coração pronto para ouvir a palavra do Senhor, com toda a reverência. Nós podemos ter um momento de reflexão, um culto online, como todos os pastores mundo afora têm feito, que assim também possamos aproveitar esse momento. É uma adaptação necessária, então nós podemos compartilhar a palavra do Senhor e nos renovar nele. Amém? A palavra nos renova, a palavra ela nos dá vida, a palavra ela cria caminhos, né? Ela gera expectativas, ela opera milagres que nenhum homem pode. Amém? Os irmãos já estão entrando aí, estão participando. Amém? Eu gostaria de compartilhar com você nessa noite, aqui na Bélgica. Já é 7h37. No Brasil, com certeza, quem estiver nos assistindo, deve ser aí por volta de 3 horas da tarde, mais ou menos isso. Em segunda carta de Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 2, do versículo 2 Timóteo 2, no capítulo 1, no versículo 8, se você tiver com a sua Bíblia aí, se não, nos acompanhe. A palavra de Deus diz assim, no versículo 8 do capítulo 1 de 2 Timóteo: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para que o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Versículo 12. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém? Você pode fechar os seus olhos por um momento
Nós vamos estar orando ao Senhor, agradecendo a Ele por esse momento e agradecendo a Ele por tudo que Ele tem nos feito. Amém? Pai, em nome de Jesus, temos contemplado a Sua glória, Senhor. Temos vivenciado a verdade da Tua palavra e temos tido todo o cuidado devido conforme a Tua palavra da parte do Senhor para conosco. Senhor, visita cada um nesta hora, que o Teu Espírito Santo possa mover os nossos corações, que toda incredulidade, Senhor, que toda situação adversa nesse momento que o Teu povo está passando e que o mundo, Senhor, nesse exato momento vem passando, não seja causa, Senhor, de desespero, de angústia. Senhor, ninguém estava esperando tal coisa acontecer. De repente, Senhor, isso atingiu todas as nações. Muitos não estavam preparados financeiramente, Senhor, mas que essa situação, Senhor, não venha causar desespero, angústia, Senhor, que a ansiedade, Senhor, venha dar lugar ao gozo, à paz, à alegria, para que nós possamos continuar a nossa jornada, Senhor, contigo na terra, com os nossos afazeres e com a nossa família. Entra com provisão e providência na vida dos teus filhos, do mundo, Senhor, que o Senhor venha ter misericórdia. Senhor, por amor de ti mesmo, venha, Senhor, com a tua bondade, aplacar, ó Deus, as mortes, diminuir, Senhor, o mal que tem atingido os homens. Quantas nações, Senhor, que têm perdido, Senhor, almas, que a tua bondade venha, Senhor, ser liberada nesta hora. A tua igreja ora, Senhor, em todo o mundo, Senhor, pela tua bondade e que ela venha se manifestar sobre essa terra, para que nós possamos, ó Deus, voltar à nossa vida normal e ver que o Senhor é o caminho, que o Senhor é verdade, a qual nós precisamos nos render a ti. Fala conosco, Senhor, por alguns minutos, que teu Espírito Santo possa se mover, ó Deus, por meio da tua palavra, que é viva e eficaz e possa alcançar os corações em nome de Jesus. Pai, visita cada área da vida dos teus filhos e renova a fé deles. Os levanta, Senhor, para que eles possam continuar, ó Deus, a sua jornada em nome de Jesus. Visita os lares, as famílias, Senhor, e que o Senhor possa estar ajustando cada lar, cada casal, Senhor, cada família, Senhor, pai com filho e o filho com seu pai, que o teu Espírito Santo possa desfazer, ó Deus, todo o mal que tem atingido as famílias, Senhor, que tem gerado divisão e divórcio, que a mão poderosa do Senhor venha trazer restauração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu gostaria de frisar com você que nos ouve nessa noite, com a igreja, a qual nós estamos com saudade de nos reunirmos aqui. É muito bom estar com os irmãos. Você é o rebanho que o Senhor nos concedeu e nós os amamos em Cristo Jesus, cada um de vocês. Aqui no versículo 12 de 2 Timóteo, no capítulo 1, o apóstolo Paulo diz assim: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O apóstolo Paulo, ele tinha razão por ser um homem voltado totalmente para o Senhor. Desde a sua infância, o apóstolo Paulo, ele já servia a Deus. Tanto que no versículo 3 ele diz: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura. Então, desde os seus antepassados, o apóstolo Paulo, ele já temia e servia ao Senhor e obedecia às leis, ao ponto de se tornar um perseguidor da igreja, crendo que assim ele estava fazendo a coisa certa. Era um homem que tinha respaldo pela lei,
e era um homem devotado a Deus. E ele não se envergonhava do Evangelho, porque ele sabia em quem ele cria, ele conhecia completamente o Deus que ele servia. O apóstolo Paulo conhecia toda a lei. O apóstolo Paulo era um homem abalizado, era um homem de conhecimento profundo a respeito do Deus que ele servia. O apóstolo Paulo, ele era um homem entregue totalmente nas mãos do Senhor. E ele expõe a Timóteo, exortando a Timóteo nos últimos dias da sua vida. O apóstolo Paulo estava prestes a ser morto pela sua fidelidade a Deus e ao Evangelho. E ele expõe a Timóteo aqui, e eu gostaria de comentar esse versículo 12 com os irmãos, essa parte a qual ele diz: mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. A importância de conhecermos as Escrituras, irmãos, dar-nos tal base, a base que o apóstolo Paulo está expondo aqui a Timóteo. Ele sabe em quem ele tem crido. Eu e você sabemos em quem temos crido? É importante sabermos quem seguimos. É importante sabermos, colocamos toda a nossa confiança. Entregamos a nossa vida. Você entregou a sua família, a sua vida, os seus filhos a esse Deus. Então eu preciso conhecer esse Deus a fundo, para que eu possa ter total convicção de quem me chamou e quem me salvou. Porque Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. E ele expõe: tenha bom ânimo. A convicção e o conhecimento do Deus que eu sirvo fará toda a diferença na nossa caminhada. Trará a paz necessária que nós iremos precisar para lidar com cada situação, como nesse exato momento que o mundo está parado. A economia do mundo está sendo abalada por causa do coronavírus. Com certeza haverá muitos problemas daqui para frente. Mas a nossa convicção, a nossa certeza que temos do Deus que servimos vai fazer toda a diferença na nossa jornada com o Senhor e com tudo aquilo que teremos que enfrentar daqui para frente. Voltaremos à nossa vida normal. Tudo vai voltar como antes. Mas como sairemos dessa situação? Sairemos melhor, da mesma forma? Teremos mais conhecimento do Deus que servimos porque temos tido oportunidade de meditarmos na palavra, de tirarmos momentos de oração, né? Temos visto que muitos estão expondo profecias, as suas opiniões, muitos têm estado assustados, preocupados, às vezes há uma confusão de exposição do momento que está acontecendo no mundo inteiro. Deus não irá destruir a terra. A terra será o palco do governo do nosso Senhor e Salvador. Essa terra será restaurada para o governo do nosso Senhor. Então é bom termos calma. De acordo com a palavra, nós sabemos todas as coisas. O apóstolo Paulo aqui, ele expondo o Deus que ele crê, que foi capaz de Paulo permitir ser morto pelo Evangelho. Ele foi capaz de suportar perseguição, naufrágios. Irmãos, este homem foi apedrejado, esse homem foi espancado, e ele expõe aqui para
o seu filho na fé, Timóteo, era um novo líder que estava surgindo e o apóstolo Paulo estava partindo por o Senhor. E era necessário que Timóteo tivesse convicção. A fé de Timóteo não era uma fé falsa. Então ele teria que se portar como um líder que ia conduzir a igreja que o Senhor comprou com seu sangue. Todos nós, como líderes, temos que ter essa convicção em quem temos crido. Que Deus é esse que servimos. Que ser é esse que governa todas as coisas. Que ser é esse que não abala com nada. Que ser é esse que o tempo não pode o diminuir e não pode invalidar a sua palavra. Que Deus é esse que eu e você servimos? Esse é o Deus único e verdadeiro. Esse é o Deus que não falha. Esse é o Deus que não perde o controle da situação. Esse é o Deus que se apresentou a Abraão e o chamou para ter um novo destino, para ser pai da fé, para gerar uma nação que viria a ser a nação de Deus, a nação escolhida, o povo eleito de Deus. O Senhor o tirou de uma vida, talvez pacata, um homem já próspero, mas não podia ter um filho que provavelmente é o sonho de todo casal. É ter um filho. E Abraão não podia ter. O apóstolo Paulo conheceu passo a passo a história de Abraão. Por isso que ele diz aqui para Timóteo: eu sei em quem eu tenho crido. Ao ponto de não se abalar, irmãos, porque ele sabia que estava chegando a sua hora de morrer pelo Evangelho. E a sua fé e o seu conhecimento em Deus, tudo que Deus fez na história com os homens que se rendeu a Ele, o qual Ele chamou para o servir com um propósito, o apóstolo Paulo estava diante de todo esse conhecimento, ele estava a par de toda a verdade de Deus, de toda a história de Deus com os homens, ao ponto dele não se abalar diante da morte. O Senhor, Ele quer uma igreja sadia, uma igreja madura. O Senhor quer uma igreja que desenvolva na fé, uma igreja poderosa aqui na terra. Ele não quer a sua igreja intimidada com o momento que estamos passando e com as adversidades da vida que todos nós temos. O Senhor quer uma igreja poderosa. Ele não nos deu um espírito de medo, mas de fortaleza e de poder. E Paulo absorveu essa verdade de Deus. E ele expressou isso a Timóteo, ele expressou isso à igreja, a qual ele fundou, a qual ele escreveu no longo do seu ministério, para que essa igreja não se abalasse. Eu e você temos a oportunidade de nos fortalecermos em Deus, de crescermos nele, de nos aprofundar nele. Em quem você tem crido? E o seu conhecimento daquele Deus que você serve? Qual a profundidade do seu relacionamento e do seu conhecimento com Deus? É importante para os dias de hoje, porque nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos. E o meu alicerce, que é Cristo, a minha base que é Cristo, ela não se move. Então eu e você podemos construir a nossa casa na rocha, que é Cristo Jesus. O apóstolo Paulo vai a fundo com Timóteo, para que ele não envergonhasse do evangelho e do testemunho do apóstolo Paulo.
Porque para nós, irmãos, viver em Deus e padecer pelo Senhor não pode ser uma vergonha. Você passar por lutas, por provações, não pode gerar em você vergonha, não pode gerar em você revolta, mas alegria, porque Deus está preparando tempos novos para a sua igreja, mesmo em meio ao caos. O Senhor tem tempo novo para mim e para você. Nós não somos profeta do caos. Nós estamos aqui para falar do amor e da palavra do nosso Deus. Esse Deus, Ele quer que você se aprofunde nele. Como quando o Senhor apareceu para Abraão, lá em Gênesis 18, para Abraão e Sara parecia que estava tudo perdido. E há momentos que temos pensamentos tais como o de Abraão. Por passar o tempo, Abraão e Sara pensavam que a verdade de Deus não chegaria a eles. A promessa não se cumpriria. O tempo não desgasta a veracidade da palavra. E as promessas de Deus, a sua palavra não cai por terra. O Senhor disse para Abraão: haverá alguma coisa difícil para mim, Abraão? Você pode observar lá em Gênesis 18, quando o Senhor relata a Abraão: ao tempo determinado eu tornarei por este tempo da vida, e Sara dará um filho. Sara terá um filho. O tempo não podia. O tempo não pode invalidar a palavra de Deus. Nós gravamos vídeos nessa semana e comentamos sobre Isaías 55. Esse é o nosso consolo, que toda palavra que sai da boca do Deus que servimos não volta para ele vazia. Não retorna para ele sem um resultado. Por isso que o apóstolo Paulo, ele estava firme em Deus. Ele sabia onde estava depositada a sua fé. Num Deus que não se move. Num Deus que se assusta. Num Deus que se apavora. Num Deus que muda a sua palavra. Num Deus que se arrepende, a não ser quando o ímpio se rende após uma sentença. Do contrário, Deus não volta atrás na sua palavra. Sara teve um filho. Abraão conhecia a história. Abraão expôs a Deus o seu sentimento humano, os seus medos. Foi exposto por causa do tempo, mas Deus provou a fé de Abraão, que ele não estava servindo um Deus de meia palavra, que ele estava servindo o Deus único e um Deus capaz de realizar todas as promessas proferidas da sua boca. O apóstolo Paulo, ele deixou tudo. Tinha uma vida honrada no meio do seu povo, mas ele abriu mão da honra que ele tinha. Era versado na lei. Aprendeu aos pés do maior mestre daqueles tempos, que foi Galileu. Ele achava que estava fazendo a coisa correta. Até que ele teve um encontro com o Senhor, a caminho de Damasco. A partir daquele momento, ele foi redirecionado na sua fé. Ele descobriu que a lei já era passada, a graça já tinha sido estabelecida. O foco de Paulo
a partir daquele momento, foi voltado para a pregação do Evangelho. Nada o parou. Irmãos, e às vezes problemas nos param. Paulo foi perseguido de todas as formas. E esse homem, até o fim, e ele declarou: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A falta ou a diminuição da comida, do dinheiro, um problema que vem sobre nós repentinamente, não pode ser a causa de esmurecermos no nosso relacionamento com Deus. Este homem aqui, ele se derramou, ele se entregou completamente, porque ele descobriu que estava perseguindo a Cristo. Quem persegue a igreja persegue a Cristo. E ele padeceu por este evangelho. Os açoites não foi capaz de parar Paulo, nem a profundidade, como ele fala em Romanos, no capítulo 8. Nada, o que pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode separar você do amor de Cristo. O tempo que eu e você e o mundo está passando agora está no controle do Deus que você serve. Como nós comentamos no vídeo anterior, ninguém tem poder para parar o que está acontecendo nesse exato momento. Deus dando sabedoria ao homem para descobrir a vacina e assim termos a cura e os que estão infectados serem restaurados. Você tem um Deus que você pode confiar e descansar, mesmo que você não ouve profecias, mesmo que Deus não envie ninguém para falar com você. Deus já falou através dos profetas e apóstolos, está nas Escrituras. Nós temos em nossas mãos tudo a respeito do Deus que servimos, quem Ele é e o que Ele é capaz de fazer e o que Ele não pode fazer. Ele disse para Jeremias, no capítulo 32, no versículo 27, quando Israel estava sendo invadido e tomado pelos babilônicos, pelos caldeus. E o Senhor fala para Jeremias, no meio do caos, comprar o terreno do seu primo. Com testemunha, isso foi feito. Após a compra, o Senhor expõe para Jeremias que o povo que estava sendo levado para o cativeiro, esse mesmo povo que Deus permitira que fosse levado para o cativeiro, Deus ia trazê-los de volta. Coisas como essa, irmãos, não tem retorno, não tem mudança. Não há como uma nação voltar como Israel voltou para sua própria terra, porque Deus dissera a Jeremias que esse povo voltaria para a sua terra. O Senhor disse para Jeremias que o cativeiro seria de 70 anos. Deus cravou o tempo que o povo está no cativeiro. E o tempo foi exatamente conforme Deus dissera a Jeremias. E Deus já tinha preparado um novo rei para que Israel voltasse para a tua terra, o rei Ciro. Conforme a palavra, você encontra em Jeremias, você encontra em Isaías 45, o Senhor falando do libertador de Israel. E conforme o Senhor declarou, assim sucedeu. Paulo estava a par de tudo aquilo que está nas Escrituras. E eu e você precisamos estar a par de tudo que está escrito. E assim podemos falar como o apóstolo Paulo disse para Timóteo:
Eu sei em quem eu tenho crido. O Deus que você serve é Deus único. O Deus que você serve, ele muda qualquer cenário. O Deus que eu e você servimos planejou um plano e um propósito para este mundo e está se cumprindo cabalmente conforme está nas Escrituras, está diante dos nossos olhos, igreja. Está diante dos olhos do mundo, sem compreensão, mas todos estão vendo o que a Bíblia diz. E eu e você estamos contemplando isso. Seus olhos, os meus olhos, foram abertos para ver a verdade de Deus. E a partir de então, nós sabemos tudo que foi planejado. E desde o momento que nós descobrimos pela fé, revelado pelo Espírito Santo, tudo que está escrito, nós temos acompanhado todos os acontecimentos. E isso é para nos dar base para dizermos como o apóstolo Paulo, eu sei em quem eu tenho crido. E ele é poderoso, irmãos. O versículo 12, o apóstolo Paulo fala isso. Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, até que Jesus viesse se manifestar, para que Paulo ressuscitasse junto com a igreja. Paulo iria morrer pouco tempo depois, mas ele estava falando para Timóteo, o meu depósito está guardado. E quando chegar aquele dia, ele estaria junto com a igreja, ressuscitado e junto com seu Senhor. Quando nós conhecemos o Deus que servimos, isso gera paz, gera gozo e tranquilidade em meio ao caos, porque sabemos Deus está controlando, dirigindo, conduzindo todas as coisas. Deus quer que você permaneça nele. E Deus quer que você se aprofunde nele. Para que você tenha um conhecimento profundo dele e que nada venha abalar a sua fé. Com certeza há momentos que tememos, mas Deus não permite que o temor se apodere da sua igreja. O apóstolo Paulo teve momentos que o Senhor teve que dizer a ele, não temas, Paulo, porque você terá que testemunhar de mim em Roma. E diante da perseguição e do sofrimento, Deus vinha ao apóstolo Paulo para o consolar e confortar, porque a jornada ainda não tinha terminado. Assim eu e você, a nossa jornada não terminou. A sua vida de fé, ela tem que continuar em Deus. Esse Deus virá para buscar você e eu. O Senhor virá para cumprir a sua palavra. A palavra de Deus diz que todo olho verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Para nós, tal declaração não é loucura. É a verdade da palavra. E pela fé nós cremos naquilo que a palavra diz. Todo olho verá. Isso é extraordinário. Eu e você, nós não podemos perder um dos maiores eventos depois da morte e ressurreição do nosso Senhor. É Ele voltando para buscar a sua igreja. A nossa vida vai continuar depois dessa crise que é sanitária. E nós precisamos enfrentar os obstáculos que virão, como Jesus deixou bem claro.
No mundo nós teremos aflições, mas nós sabemos em quem nós temos crido. Você precisa ter essa convicção, porque o Senhor, Ele vela para cumprir com a sua palavra. Maria, quando foi visitada pelo anjo Gabriel, ela declarou para o anjo: como se dará isso? Eu nunca conheci homem algum. E o anjo tinha uma mensagem clara. O tempo já era chegado. E o anjo disse lá no capítulo 1 de Lucas: a sua prima Isabel encontra-se grávida de 6 meses. E Maria se rende à notícia e põe-se à vontade e à disposição do propósito de Deus para gerar o Messias. Só Deus pode fazer coisas assim, irmãos. Fazer com que uma virgem fique grávida sem contato com o homem. Porque era o tempo do Messias ser gerado e vir a este mundo. Você não verá isso acontecendo em todas as gerações, tanto presente como futura. Nunca se verá tal coisa, porque tal coisa só pode acontecer com o poder do Deus que servimos. O Senhor disse através do anjo para Maria: porque para Deus não há nada impossível, irmãos. Nada. E o que estamos vendo é simplesmente parte daquilo que Deus diz. E Paulo estava firmado no que a palavra diz. E eu e você temos que estar firmado no que Deus diz na sua palavra. Firme-se em Deus. Palavra em prática. Deixa a palavra ser como um com você. Ela vai te moldar. Ela vai trabalhar em você. E a vida de Deus que está em você vai fluir e fará total diferença na sua vida e na vida daqueles que te cercam. Essa é a verdade da palavra. O mundo foi criado pelo nosso Deus. Embora os homens contestam, resistem, mas eu e você que já tivemos os nossos olhos abertos e pela fé nós contemplamos toda a verdade de Deus. Amém? Vivenciamos isso. O depósito do apóstolo Paulo estava seguro. O meu e o seu está seguro. O compromisso que o Senhor fez com você está seguro. Depende de mim e de você. Como nós iremos reagir daqui para frente? Como você tem reagido diante de toda essa situação que o mundo está passando? Como você está lidando com tudo isso? Tem tirado proveito? Porque o tempo dessa situação vai passar. E ao passar, nós teremos que seguir a vida. Tem desafios pendentes que teremos que retomá-los para vencê-los. O apóstolo Paulo venceu dele. Timóteo venceu dele. Homens que o Senhor chamou em toda a história venceram todos os seus desafios. Agora é hora dessa geração da Igreja do Senhor vencer o seu desafio em Deus. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu tenho certeza que você sabe em quem você tem crido. Não há outro Deus semelhante. Não há outro Deus como o nosso Deus. Firme-se na rocha que é Cristo Jesus, pois Ele tem vida eterna. Os discípulos descobriram isso e expuseram isso após os 70 partirem. E Jesus, virando aos discípulos, perguntaram: e vocês? Não querem fazer a mesma coisa? Eles descobriram
E o apóstolo Pedro disse: para onde iremos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Não há outro lugar que tenha vida eterna. Amém? Fique em Deus. Quero agradecer a você e a sua paciência em estar conosco. Amém? Que Deus possa te visitar nessa hora, que Ele possa contemplar o seu coração. E com certeza Deus tem uma saída para todas as questões da vida, principalmente da igreja. Ele tem uma saída, Ele tem uma porta, Ele tem soluções. E Ele tem um trabalho para mim e você concluirmos essa terra. Falar do amor desse Deus. Como o apóstolo Paulo deu a sua vida pelos gentios. E esse evangelho chegou em nossas mãos. Se ele não passasse a Macedônia, não entrasse na Europa, e da Europa esse evangelho expandisse, nós não estaríamos aqui hoje. E eu e você só estamos porque o evangelho, ele ultrapassou as barreiras. Homens e mulheres prevaleceram diante de todas as perseguições. Há um tempo novo surgindo, em meio ao caos. Há uma história para Deus gerar em mim e você. E Deus quer contar com você. Ele quer que você continue firme nele. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te firme, que o Senhor venha se manifestar na sua vida e na sua família, restaurando, transformando, trazendo e gerando na sua vida e na sua casa paz, restauração em todas as áreas. Que o Senhor te abençoe. Amém? Que o Senhor venha te renovar. Amém? Domingo nós estaremos de novo com o nosso culto online. É a nossa forma de cultuar hoje, de nos reunirmos como igreja e que nós possamos permanecer em Deus. Firme-se nele. Amém? Vale a pena servir ao Senhor. Eu e você conheceremos o apóstolo Paulo. Eu e você teremos tempo para conversar e saber melhor sobre esse homem. Nós vimos aqui como foi esse homem após Cristo chamar. Ele abriu mão da sua sabedoria para pregar a Cristo. E foi. Amém? Fique na paz. Boa noite. Amém?